Fala pessoal, e aí, tudo bom? Professor Caio aqui novamente. Vamos dar continuidade nesse nosso estudo das estruturas gramaticais aqui da nossa língua inglesa. Hoje nós vamos trabalhar com a parte do presente simples, porém, presente simples trabalhando com os sujeitos I, you, we e they, beleza? Temos os outros, sim, mas ali, quando a gente estiver trabalhando com a terceira pessoa, é um caso específico também dentro do presente, então vai ser um vídeo separado, para a gente não confundir. Então esse, vamos lá, presente simples aqui, trabalhando com I, you, we e they. Vou compartilhar a minha tela aí com vocês, para ficar tranquilo de visualizarmos. E simbora. Trabalhando com presente simples, nós precisamos primeiro organizar quando que a gente usa, qual que seria o contexto para a gente aplicar o presente simples. Estamos, obviamente, comunicando presente, então todos os nossos verbos estarão conjugados no presente, combinado? E nós também vamos utilizar realmente para falar sobre fatos, quando nós formos comunicar fatos. Como assim comunicar fato? Quando eu falo que a água ferve a determinada temperatura. A água ferve a 100 graus. Estou comunicando um fato, ok? Outro fato ou outro contexto para utilizar o presente é quando eu vou falar sobre ações de rotina, quando é algo que acontece dentro da minha rotina. Então, associado a esse conteúdo do presente simples, nós vamos estar incorporando ali os advérbios de frequência. Frequency adverbs. Combinado? Bora! Então, primeira parte, organizando aqui o presente, então, present simple ou simple present, vamos estar trabalhando primeiro com os sujeitos subject, sujeito, subjects. Estaremos falando I, we, you e, por último, they. Então, é com essa galera aqui que a gente vai trabalhar. Primeira informação, como eu já comentei, vamos utilizar para falar sobre facts. Utilizamos o presente, então, para falar sobre fatos. Ok, mas vamos à estrutura? Como que eu organizo, então, a minha frase? Estamos primeiro trabalhando com ordem direta, viu? Não estamos trabalhando com voz, por exemplo, passiva. Não estamos trabalhando com voz passiva. Então, voz ativa, ordem direta, estamos falando de sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, complemento. Então, eu tenho um subject associado a um verbo que vai estar associado a um objeto, ao seu complemento. Então, vamos estar utilizando essa sequenciazinha aqui, ok? Como sujeito, nós vimos que vamos trabalhar com I, we, you e they. Então, eu falo que I. Beleza. Vamos falar algo, um fato que envolva a minha pessoa, eu que estou falando. Então, eu posso falar que I like movies. I like movies. Quando eu falo que I like movies, eu estou te contando um fato sobre mim, que no caso é um gosto, uma preferência minha. I like movies. Eu gosto de filmes. Então, olhando na minha estrutura, está acontecendo exatamente como está aqui. Subject, I, verb, like, e objeto, movies. Combinado? Então, bem tranquilo. Comunicando fatos. Isso dentro da nossa estrutura afirmativa, ok? Se eu fosse mudar, tá? Agora eu vou colocar que não sou eu que gosto de filmes. Eu quero falar que nós gostamos. Eu apenas mudo o nosso sujeito. We like movies. I like movie. I like movies. We like movies. You like movies. You like movies. They like movies. They like movies. Então percebe que a única coisa que está variando no presente é o nosso sujeito.
O verbo like, ele não modificou, independente do sujeito que eu utilizei aqui para esse primeiro caso, combinado? Não estamos trabalhando ainda com a terceira pessoa do singular, tá? Ele ou ela, não estamos trabalhando com isso, viu? Então, apenas modificamos o sujeito. I like movies. We like movies. You like movies. They like movies. Modificamos apenas o nosso sujeito. Combinado? Então, agora vamos formar a negativa. Eu quero falar que eu não gosto de filme. Eu não gosto de filme. Dentro do presente, para a gente fazer essa negativa, nós vamos estar utilizando a palavra don't, o verbo auxiliar don't. Então, deixa eu alterar aqui. Vou usar o primeiro, né? I like movies. Negative. I don't like movies. I don't like movies. Agora, se eu for mudar, não, agora nós não gostamos. Beleza, nós não gostamos, nós vamos mudar. We don't like movies. You don't like movies. They don't like movies. Então, novamente, você percebe que a única coisa que está variando é apenas o nosso sujeito. O nosso subject está mudando. O don't like continua tudo igual. Don't like movies. I don't like movies. You don't like movies. We don't like movies. They don't like movies. Então, mudamos apenas os sujeitos, ok? Esse don't, se eu fosse abrir a palavra don't, eu crio duas novas palavras, que é a palavra do, de um lado, e a palavra not, do outro. Okay? Então, eu poderia, sim, falar they do not like movies. I do not like movies. I do not like movies. You do not like movies. They do not like movies. Então, eu posso utilizar tanto a forma da contração, they don't, como eu posso utilizar a forma aberta, they do not. É a mesma coisa. Agora, é interessante você saber que quando você utiliza da forma aberta, they do not, você está trazendo ênfase na sua comunicação para a negativa. Você está trazendo ênfase, they do not like movies. Eles não gostam de filmes. They do not like movies. Se você utilizar agora da forma contraída, assim, você está tirando um pouco dessa ênfase na palavra não. Você só está comunicando normalmente. Cara, olha, então, eles não gostam de filmes. They don't like movies. Dando ênfase, they do not like movies. Ok? They do not like movies. Show de bola. Então, agora o que está faltando para a gente é a nossa parte interrogativa. Então, vamos trabalhar com isso aqui e vamos construir a interrogação a partir da frase. Imagina que eu quero perguntar para você, olha, você gosta de filmes? Você gosta de filme? Então, tá bom. Para eu perguntar se você gosta de filme, vou jogar isso aqui para cima. Pronto, só para ficar organizado. Se eu quiser perguntar isso, vamos ir nessa tradução direta, né? Assim, você gosta de filme? Beleza? A gente falaria assim, ó. You like movies. Não é assim que a gente viu que é a forma afirmativa? I like movies, you like movies, we like movies, they like movies. Porém, nós não podemos simplesmente fazer uma pergunta direta dessa forma. Eu preciso utilizar um verbo auxiliar que vai me comunicar que aquela frase é uma pergunta. Olhando no quadro, você já sabe qual é o verbo auxiliar. Eu tenho o verbo do, D aqui embaixo. O verbo auxiliar do, ele se junta com o not para criar a função auxiliar de comunicar não. They don't. They do not.
Mas o do, ele existe fora da palavra not. Não existe somente o don't, existe o do sozinho. E o do vai ser a palavra que a gente vai utilizar para criar a estrutura da interrogativa. E a estrutura interrogativa inicia a pergunta. Do you like movies? Do you like movies? Você gosta de filmes? Do you like movies? Quero perguntar para mim mesmo. Imagina que eu estou fazendo uma autorreflexão. Eu quero perguntar, olha, eu gosto de filmes? Do I like movies? Do I like movies? Do we like movies? Do we like movies? Do they like movies? Do they like movies? Então, novamente, o que você está percebendo é que quando eu estou mudando, eu só estou mudando, novamente, o meu sujeito. Eu só estou mudando o sujeito. Então, eu tenho they, vou colocar they aqui embaixo também, e agora eu tenho tudo que eu preciso, olha só, então. Se eu fosse fazer essa conversa direta, eu falaria a pergunta: Do they like movies? Do they like movies? Eles gostam de filmes? Do they like movies? Yes, they like movies. Então, resposta completa. Yes, they like movies. Vamos negar. Então, a pergunta: Do they like movies? No, they don't like movies. No, they don't like movies. Ou da forma aberta. No, they do not like movies. They do not like movies. Ok? Beleza, mas eu não tenho apenas essa forma para responder, apenas dando resposta completa. Eu poderia colocar uma resposta curta, de uma maneira mais rápida, não é? Então, tirei ali, mas não se esqueça que eu tenho o do, tá bom? Não esqueça. Então, a minha pergunta foi: Do they like movies? Vamos responder de uma maneira curta. De maneira curta, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos falar então que sim, beleza. Yes. Ah, mas quando eu perguntei sobre você, eu perguntei sobre mim mesmo, ou eu perguntei sobre eles? Perguntei sobre eles, né? Do they like movies? Então, eu vou falar que eles. Yes, they. Yes, sorry, they. Agora sim, nós vamos utilizar mais outra função do verbo auxiliar do. Outra função do verbo auxiliar do é evitar a repetição de determinados elementos. Nesse caso, a resposta será yes, they do. Yes, they do. Quando eu falo dessa forma, yes, they do, eu estou utilizando o do aqui dentro para evitar repetir tudo aquilo que já está na minha pergunta. O que seria esse tudo aquilo? Toda essa parte aqui, ó, like movies. A pergunta está falando, do they like movies? Essa parte, like movies, está aqui dentro, ok? Se você olhar com a frase que está embaixo, que é a nossa resposta completa, quando eu falo they like movies, eu já tenho they. Em seguida, like movies. Mas para substituir essa parte aqui, o like movies, eu estou utilizando o do aqui dentro, ok? Para eu fiquei em dúvida, qual é a palavra que eu vou utilizar? Beleza. Se você já identificou que eu estou falando sobre eles, do I, do they, do we, se você já identificou a pessoa e você já está aqui com uma resposta que concorda com a sua pergunta, o verbo auxiliar, ele já estava bem aqui atrás, olha só o do. Você só pegou o do que está aqui em cima e deslocou ele aqui para baixo, ok? Então, olha o tanto de coisa que esse do faz. O do, ele está, no primeiro exemplo ali em cima, construindo a nossa pergunta, do they like movies? Utilizo o do também para fazer a forma negativa, quando eu falo they don't, lembrando que eu tenho do not, só que está junto,
they do not, they don't. E eu também utilizo esse do para repetir, para evitar a repetição do restante ali da frase, para evitar ficar uma coisa muito repetitiva, cansativa. Combinado? Você só precisa tomar cuidado que a palavra do, ela funciona também como verbo de ação, como verbo principal. Então, o do, ele vai se dividir em função de verbo auxiliar, aonde dentro da minha função de verbo auxiliar, ele me auxilia no presente, porque nós estamos tratando sobre o presente, a gente está falando sobre o presente, ok? E ele está comunicando também. Então, o do funciona como verbo auxiliar no presente em construção de interrogativa, interrogative, e também, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais para cá, pronto. E também me auxilia na construção de negative. Beleza? Negative. Mas lembre-se que esse do aparecendo na função de auxiliar no presente é para os sujeitos aqui. I, we, you e they. Ok? Então, não se esqueça dessa informação. Deixa eu até acrescentar aqui. I, we, you e they. Então, para essa galera aqui todinha, o do vai funcionar. Combinado? Dessa forma. Ah, mas qual é, então, a outra atribuição desse do? Se eu já sei que eu funciono como auxiliar, eu também funciono como verbo principal. Como verbo principal, a palavra principal é a palavra main. Ok? Ele funciona como main verb, como verbo principal. Verbo principal, aonde o do, ele tem uma tradução, ele tem um significado. E a tradução do do, trabalhando em verbo principal, ele é o verbo fazer. Ok? Ele é o verbo fazer. E aqui, beleza, a gente abordou todas as funções desse do. Combinado? Então, é um conjunto de informações, viu? Não é nada de extremamente complicado. Você só precisa se atentar ao funcionamento do do. Combinado? Tira o print da tela aí. Vai lá para você terminar de copiar daqui a pouquinho, porque a gente tem mais informação. Lembra que ainda há pouco eu comentei com vocês que no presente eu falo não apenas sobre fatos, mas eu também descrevo rotinas, também comunico rotina. E é muito comum, quando estamos falando de rotina, acrescentarmos advérbios de frequência para comunicar de uma maneira um pouco mais clara a rotina que está acontecendo, determinada ação. Eu poderia falar que eu, sei lá, assisto filme todos os dias. Eu poderia falar, eu nunca assisto filmes. De vez em quando eu assisto filmes. Eu poderia fazer dessa forma também, não é? Então agora eu vou reorganizar esse quadro aqui para a gente trabalhar com os advérbios de frequência ainda na estrutura do presente simples para os sujeitos I, we, you and they. Então vamos lá. Estrutura falava sujeito, verbo, objeto. Lembra? Ordem ativa, ordem direta. Então eu falo que I watch TV. Essa é a frase. Simples. I watch TV. Será que você consegue me ajudar a criar a negativa disso daqui? Como é que seria a negação para eu falar que eu não assisto TV? I don't watch TV. Muito bem. Show de bola. Último teste. Último teste, só para perceber aqui se você conseguiu pegar. Imagina que eu quero perguntar: você assiste TV? Eu não posso começar direto com you. Eu tenho que usar uma palavra para criar a pergunta. Do you watch TV? Do you watch TV?
Ótimo, ok. Então, aqui foi a primeira parte da nossa aula. Vamos trabalhar agora com advérbio de frequência? Eu quero falar o seguinte, eu quero modificar falando que eu nunca assisto TV. Eu nunca assisto TV. A palavra nunca é a palavra never. I never watch TV. I never watch TV. Aqui é importante destacar aonde que você vai colocar cada uma dessas palavras. Então, olha só. I, sabemos que ele é o subject, ele é o sujeito da nossa frase. Lembra agorinha que eu falei que é sujeito, verbo e objeto? Olha onde que está o meu verbo. O meu verbo está mais para frente. Aqui, meu verbo. Verb. Em seguida, aqui eu tenho o meu object. Beleza? Coisa linda. E aquele never? Aonde foi que aquele never se encaixou na nossa estrutura? O never, ele está encaixado antes do nosso verbo. Antes do nosso verbo. Só um comentário adicional, verbo de ação. Assistir, watch, é um verbo de ação. Tá? Então, verbo de ação, importante ter essa consideração, porque mais para frente a gente vai ali associar o advérbio de frequência com o verbo to be. Tá? E aí é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, o verbo de ação ficou, então, meu frequency adverb. Tá aqui. Então, quando eu estiver trabalhando com um advérbio de frequência, ele vai estar alocado, ele vai estar incluso na minha estrutura antes do meu verbo de ação. Combinado? Daquela forminha ali. Porém, não são todos os advérbios de frequência que você vai colocar antes do nosso verbo. Ok? Por quê? Quando eu analiso um advérbio de frequência, eu analiso não apenas em sua escala de frequência. Isso daqui seria uma escala de frequência, aonde no topo eu tenho 100% de frequência. Quando eu faço algo com 100% de frequência, eu posso falar que eu sempre faço determinada ação. A palavra sempre é a palavra always. E a palavra always, ela é um advérbio de frequência simples. Ela é um advérbio simples, porque é apenas uma única palavra. É isso que eu quero dizer com advérbio simples. Viu? Always é uma única palavra. Assim como never. Tá vendo a palavra never? Também é um advérbio de frequência simples, porque ele é composto apenas de uma palavra, que é a palavra never, que por acaso é o completo oposto da palavra always. Existem vários, tá? Existem vários advérbios de frequência. Vamos colocar aqui, então, a palavra never. Tá aqui, tá bom? Mas e se a gente quiser fragmentar um pouquinho, eu vou colocar só algumas, viu? Não se apegue tanto aos percentuais aqui. Digo isso porque existem outros advérbios de frequência que se encaixam melhor naquele número, naquele percentual que eu estou colocando. Então, isso daqui é só uma organização mais didática de você ter o conhecimento do funcionamento desses advérbios simples de frequência que são mais básicos, tá? Que são os mais utilizados. Então, vamos dividir aqui no meio, aqui, ó, 50%. Se eu faço alguma situação com 50% das vezes, eu faço determinada situação com a palavra often. Often. Pronunciando o som da letra F. Often. Também é possível você escutar pronunciando o som da letra T. Often. Often. Often or often. Ok? Então, aqui seria o nosso, por exemplo, I often watch TV. Eu frequentemente assisto TV. Eu, às vezes, assisto TV. Ok? Poderíamos entender o often dessa forma.
viu? 50% ali das vezes. De novo, não se apegue ao número, tá? É só para você ter uma sensação de escala com as palavras que eu estou utilizando. Próxima palavra que eu gostaria de mostrar, que vamos colocar aqui só uma organização didática, que seria o nosso 75%, tá? Que é, na verdade, para você imaginar, olha só, a palavra que eu vou colocar aqui agora, ela está mais próxima do sempre, ou será que a palavra está mais próxima do nunca? Está mais próxima do sempre. Se você fosse ter um entendimento, quase sempre. Uma ação que eu faço quase sempre. Não é essa a tradução. Isso é o entendimento. Combinado? Seria o usually. 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 Ok? Nesse Szinho aqui, você percebe que você tem o som do J, né? Usually. 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 Que seria usualmente. E agora sim, descendo a nossa escala para o 25%, novamente, não se apegue ao número, o entendimento, novamente, qual seria? Se eu tenho um entendimento de que always é sempre, e eu falei o entendimento de usually como um quase sempre, de novo, não é essa a tradução. Quase sempre, usualmente, porque está lá em cima, agora está aqui embaixo. Ele está mais próximo do nunca. No entendimento, eu poderia falar que seria um quase nunca. Não é a tradução, é o entendimento de quase nunca, que seria a palavra o quê? Sometimes. Por exemplo, a palavra sometimes. I sometimes watch TV. I sometimes watch TV. Pronto. Olha lá como é que ficou. A palavra sometimes é uma única palavra, ok? Sometimes. Ela é criada pela junção de duas, a palavra some e a palavra times, mas elas estão juntas, o que torna uma única palavra. Sometimes, uma única palavra. Combinado? Pronto. Agora sim, onde eu associo os nossos advérbios de frequência, quando eles são advérbios de frequência de uma única palavra, vamos alocar antes do nosso verbo de ação, ok? I sometimes watch TV. Eu, às vezes, assisto TV, ok? Mas lembre-se que é um às vezes mais próximo daqui do quase nunca, tá? E não se apegue apenas a essas palavras. Tem uma lista enorme, tem inclusive uma arte bem grande, sabe? Que ela vai reduzindo 70, 80, 100%, 80%, e vai reduzindo com calma. Você tem, por exemplo, frequently, você tem um hardly ever, você tem um rarely. Então, tem outras palavras. Aqui eu só coloquei as mais básicas para esse início. Se eu fosse mudar a minha frase de eles às vezes assistem TV, eu só transformo, só modifico o sujeito. They sometimes watch TV. They sometimes watch TV. Ok? Pronto, pessoas. Então, bem sossegado o nosso presente simples, não é? Agora, vamos criar a pergunta. O que será que a pessoa perguntou para ter como resposta they sometimes watch TV? They sometimes watch TV. Eu quero que você entenda como núcleo da nossa resposta, como palavra mais importante da nossa resposta, a palavra sometimes. Combinado? Então, pensa que o mais importante seria o sometimes. Como assim? Se eu fosse te perguntar, o que que você gosta de comer? Se você fosse me responder com uma única palavra, o que que você gosta de comer? Com uma única palavra. E aí? Pão, chocolate, não sei. Mas seria mais ou menos isso. Agora eu quero que você imagine que, se você fosse me responder com uma única palavra, você me responderia sometimes. Às vezes. Às vezes. Você me perguntou com que frequência. Com que frequência? Vamos transformar isso aqui numa pergunta? Vamos lá. Vou tirar o sometimes,
porque eu quero saber com que frequência, ok? E eu quero saber com que frequência eles assistem TV. Fazendo a nossa pergunta, eu pergunto assim, né? Do they watch TV? Do they watch TV? Eles assistem TV? E aí? Do they watch TV? Eles assistem TV? Se você fosse me responder essa pergunta com uma única palavra, eles assistem TV? Às vezes? Tá, entendi. Mas será que não fica melhor respondido se você falasse sim? Eles assistem TV? Sim. Eles assistem TV? Não. Ok. Então ainda não chegamos na pergunta que eu quero construir. E ó, eu vou ter que adicionar mais uma coisinha antes. Vou adicionar a expressão how often. How often. Não quero que você pense na palavra often e a palavra how sozinhas. Eu quero que você entenda como um conjunto, tá? Entenda como elas fechadinhas. Essas duas palavras, esse conjunto chamado how often, é um pronome interrogativo que a gente utiliza para perguntar com que frequência. How often? Com que frequência eles assistem TV? How often do they watch TV? How often do they watch TV? They sometimes watch TV. Com que frequência eles assistem TV? Às vezes. Responderia? Responderia? O que não responderia seria a pergunta: com que frequência eles assistem TV? Sim. Ué, mas sim o quê, cara? Eu tô perguntando com que frequência, não se sim ou não. Ah, significa que se você adicionar um pronome interrogativo aqui atrás, a sua pergunta, interrogative pronoun, se você adicionar um pronome interrogativo aqui atrás, quais são os pronomes interrogativos? What, where, when, who, how much, how many, whose, whom e por aí vai. Né? Então, todos aqueles pronomes interrogativos, a partir do momento que você adicionou algum deles, agora você está criando uma pergunta aberta. Open-ended question. Uma pergunta aberta. Que não é uma pergunta que eu consigo responder com sim ou não. Enquanto, se você criar a pergunta sem utilizar o pronome interrogativo, imagina, deixa eu ver se eu consigo tampar isso daqui. Sim. Imagina que a pergunta era só aquilo ali. Do they watch TV? Quando você criou essa pergunta, iniciando ali com aquele verbo auxiliar, é uma pergunta fechada. Closed-ended question. Que é uma pergunta que você só consegue responder com sim ou não. Beleza? Então, aqui, adicionando o pronome interrogativo. Bom, esse é o grosso mesmo do que seria o nosso presente simples, entendendo a parte estrutural. Agora, qual é a grande sacada? A grande sacada para você melhorar, para você desenvolver, para você conseguir trabalhar, falar com inglês, você precisa conhecer verbos. Verbos. Quanto mais você aprender, quanto mais você conseguir expandir o seu vocabulário sobre os verbos nesse exato momento, é melhor. Facilita muito mais a sua comunicação. Porque vamos trabalhar com algumas perguntas que você vai ter que pensar, e agora? Como é que eu falo corro? Viajo? Ah, como é que eu falo bebo? Como é que eu falo caminho? Alimento? Ah, lavo a louça? Ah, sei lá, lavo o banheiro? Então, a gente vai focar muito nisso agora. Combinado? Então, show. Finalizo aqui essa primeira parte, esse vídeo sobre o Simple Present, que é a explicação do Simple Present com os sujeitos I, we, you e they, associando com os advérbios de frequência. Vimos em sua forma também afirmativa, negativa e interrogativa. Combinado? Qualquer dúvida, me chama. Qualquer dúvida, volta o vídeo também, vê se eu já não comentei e você perdeu alguma parte ali. Copia tudo, deixa tudo organizado. Beleza? Valeu, pessoal.
Até mais, hein? Bye, bye. See you.